querubins, serafins, toda a milícia do céu, da terra e da igreja. Acolha-nos nessa manhã, acolha o nosso coração, guarde-nos contra todas as ciladas, seduções do inimigo que tanto rodeia-nos, querendo tirar-nos de Deus. Que o nosso anjo da guarda, com todos os santos anjos, lutem em nosso favor, nos guardando e nos protegendo diariamente. E nesse dia também, Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, guarda-nos e protege-nos contra todo o mal. E é com os santos anjos que nós queremos ficar com Deus. Sob a proteção dos santos anjos que nós queremos ficar com o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, como nós falamos já desde o início, eu acredito que a carne é fraca, mas os santos anjos quanto tem nos ajudado, quanto nos tem protegido de tantas maldades, de tantas ciladas e seduções. Santos anjos que nos foi dado para nos guardar, nos proteger. Temos um grande exemplo de nosso Senhor no Horto das Oliveiras, sendo protegido pelo anjo consolador que deu o cálice do fortalecimento, o anjo do Senhor. E nós temos também esse anjo. A nós foi dado um anjo. Além do nosso anjo da guarda, temos um anjo particular que cuida de nós, cuida da minha vida, cuida de mim. Deus nos presenteou isso, e às vezes nós não sabíamos disso. Por isso que vacilamos muito com a carne, com os prazeres, com as seduções, com as maledicências. Temos a Santíssima Virgem, os anjos santos, tanto lutando em nosso favor, grandes exemplos de vidas que almejaram o céu, lutaram pelo céu, buscaram o céu e conseguiram. Hoje a igreja atesta isso, afirma isso. E eram como vós, como eu, como você, pecadores, eram seduzidos pelos prazeres da carne, eram corrompidos diante de toda essa corrupção que a gente vive, mas conseguiram. E a igreja nos dá essa fortaleza, alimentando do corpo de Deus, adorando o corpo de Deus, bebendo do sangue de Deus, como a experiência que já tivemos ontem. E desde sexta-feira, essa experiência maravilhosa que vai acontecendo. E pelo grande mistério que nosso Senhor nos dá, tomai e comei. Tomai e comei. É minha carne, é o meu sangue. Ontem nós falávamos da cruz. Tenho sede. Nosso Senhor gritando para nós: eu tenho sede. E hoje eu quero colocar no teu coração, na tua mente, na tua alma: tomai e comei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não dá para encenar isso como um teatro. Não dá para brincar com a nossa vida. Não dá para dizer que é fogo de palha a nossa vida. As lágrimas derramadas, os calor que vem, a queimação de dentro, aquele arrepio que vem. Não dá para dizer que é fogo de palha, que viemos aqui brincar com o teu sentimento, brincar de fazer você chorar. Não dá.
Jesus perpetuou isso uma vez e perpetua sempre isso. Tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu tenho sede de você, filha. Eu tenho sede de você. Eu alimento você. Eu alimento o teu coração. Eu alimento a tua carne com a carne minha. Eu alimento o teu sangue com o meu sangue. É profundo para nós católicos ter essa essência na nossa vida, que não dá para ficar mais banando, vendo um passarinho voar. Não dá. É muito sério isso conosco, que a igreja realiza conosco. A igreja nos alimenta do corpo de Deus, do sangue de Deus. Ontem, quando olhávamos para a cruz, admirávamos a cruz, a dor de Jesus, o sofrimento, e ele ali naquela agonia mortal. Eu tenho sede. E hoje eu volto ao teu coração, eu volto à tua vida dizendo: tomai e comei. É meu corpo, é meu sangue. É o meu sangue que eu lhe dou. É minha carne que eu te dou. Comer carne de Deus, beber sangue de Deus. Teu corpo não tem como viver mais desse jeito. Teu coração não tem como viver mais desse jeito. Por essa profundidade que a igreja nos revela, por essa profundidade que a igreja perpetua em mim e em você, com o corpo de Deus, que ontem adoramos, choramos, arrepiamos, coração batia mais forte, mais baixo, pressão subiu, desceu, mas não é emoção, não dá para ser emoção, não dá para ser brincadeira, não dá para ser teatro, não pode ser. Esse teatro está durando em mim mais de 10 anos. E em tantos homens que duraram anos e anos. Porque optaram por isso. Decidiram por isso. Mesmo respeitando a tua liberdade. Como dizia ontem. E como dizia a leitura de ontem também. Não foi você que escolheu para nascer. Não foi. Nem que Big Bang, Big Baga, Big Bola, o raio que seja, que queira inventar de proveta sem letra, raio que seja. Ignorância tua. Ignorância do ser homem. Ignorância. Porque não quer voltar o coração para Deus. Não quer voltar o teu coração contrito, arrependido, humilhado para Deus. Cria-se o que? Um mecanismo, né? Cria-se um super intelecto. Olha o que foi falado ontem, depois da missa, fazendo a divulgação. Isso é o homem. Querem maquinar nós, querem tirar o nosso coração, a nossa sensibilidade. E não é culpa do ensino das máquinas. De mim, a culpa é tua, que não tem um coração contrito, um coração voltado para Deus. Eu sou o culpado disso. Não são os grandes empresários, governador, que são imagem também como você. Mas se você não é fiel, você é particular, você, dessa proporção que está sendo derramada em você, se você não for fiel, o que vai resolver? O que vai resolver? Se eu não abraçar a cruz, se eu não amar verdadeiramente Deus, se eu não me entregar a Ele, o que vai resolver? Manifestação, protesto, não sei o que, aquela coiseira toda, é derramando sangue, martiria, aquelas coiseiras todas, o que adianta? Se Deus não brilhar no meu coração, se Deus não brilhar nos meus olhos, meus lábios, se eu não alimentar do corpo de Deus, assim já acontece. Estados Unidos brigando para todo lado, país brigando. O que está adiantando isso, meu Deus do céu? Ignorância do homem. E o homem cada vez mais distante de Deus, mais longe de Deus, mais longe. Está sendo corrompido por essa máquina.
que está aqui, ó. A máquina está aqui, ó. Aqui dentro. Aqui dentro. A máquina está aqui dentro. Que eu não sei perdoar, que eu não sei amar. Máquina não está só em botãozinho, não. Apertar botão, não. Está aqui, ó. Dentro. Porque eu não sei amar. Eu não sei perdoar. E o corpo de Deus se dá no altar. Tomai e comei todos vós. E diz que não se fica um minuto sequer sem Santa Missa realizada no mundo. Olha como que Deus é lindo, maravilhoso. Deus é lindo, independente dessas catástrofes, dessas miséria que está acontecendo. Deus ainda vai lá embaixo. Eu amo vocês, humanidade perversa, humanidade que não querem saber de mim. Eu continuo derramando meu sangue e minha carne para vocês. Na face da terra, de minuto em minuto, está acontecendo a Santa Missa. E quanta perversidade, quantas maldades, quantas. Perdemos a sensibilidade com Deus. Manipulamos, digamos, mais ainda o corpo de Deus. O corpo de Deus que se dá no altar. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Não é com o maná que vocês comeram no deserto. E, inclusive essa comunidade Novo Maná, não fala maná, comunidade Maná, Novo Maná. E Novo Maná é o corpo de Deus. É esse pão que não perece. Do maná pereceu. Alimentaram eles, comeram, encheram a pança e depois ainda revoltou contra Deus. E o povo ignorante. Mas quem estava à frente ainda era forte, Moisés lá lutando, vamos. Alimentaram com maná, não agradeceram. E mais lindo hoje, o novo maná, que é o corpo de Deus. Que hoje essa comunidade repleta da graça do maná de Deus vem saciar-nos. Com essa partilha, com esse momento que estamos tendo aqui. O novo maná na tua vida, no teu coração, o novo maná, o corpo de Deus, que não pode perecer. Eu não posso deixar faltar nunca na minha vida o corpo de Deus. Como o rapaz veio tirar foto com a gente, vocês são da hora, vocês são diferentes. Graças a Deus a gente tem sede de Deus. Irmão Alegria, irmão Junípero, casal que chegou de Santos, que estão próximos da gente, são pessoas que querem Deus, como os olhos de vocês agora brilham, como querem Deus, porque eu sou um verme, eu sei o quanto que eu sou pecador, mas eu sei o quanto que eu tenho sede de Deus, como que eu luto, gente, e é linda essa luta nossa, essa batalha que vamos começar a travar quando sair desse retiro. Lutar mesmo, mas com alegria. Com alegria. Você vai tomar e comer o corpo de Deus agora. Constantemente na tua vida. Pecado já ficou para trás. Não volte à lama. Não volte ao passado. Passado ficou para trás. O que está adiantando lágrimas? O que está adiantando arrepio? Se você volta o vômito. É duro. 4, 5, 6 dias. Poderia estar fumando sua maconha, curtindo as mulheradas. Você passou aqui, velho. Você passou aqui porque você quer mudança. Você quer algo diferente, porque não dá. O mundo não dá mais. Não dá alegria. Não dá. O mundo não dá alegria. Eu sei que o nosso coração, a nossa carne humana quer algo diferente. Eu sei.
Porque somos imagem e semelhança de Deus. Não tem como fugir. Não tem. E creio profundamente que Deus quer dar mesmo a vocês, a mim. Claro que quer. Ele quer saciar-nos mesmo. Não com aquilo que perece, não com aquilo que acaba, não com fogo de palha, mas com o teu corpo e teu sangue. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando você for na missa ouvir isso do altar, preste bem atenção que eu estou gritando com você. Preste bem atenção. Jesus não fez encenação nenhuma, teatro nenhum. Foi a vida dele. Foi a vida dele. É o corpo de Deus, é o sangue de Deus, que ainda continua manifestando, transubstanciando no altar de toda a santa igreja. É o corpo de Deus. Ame, adore, seja violentos. Jovens lindos, novos, sedentos, querendo algo diferente na tua vida, porque essa porcaria de vida não dá mais, não te traz alegria. Essas bagunças na tua vida não te dá alegria. E é bom os momentos da droga, claro que é. Do sexo é da hora. E depois, velho, onde fica com a cara? E vai atrás de droga, mais droga, para abafar. Eu conheço pessoas assim, também passei por isso. Fuga. E Jesus vem nos saciar, vem arrancar aquilo velho, vem arrancar. Gente, e aí começa toda a tua história, a tua vida. Luta, gente, luta. Luta. Empenha-se disso. Comece a trabalhar dentro de você. Comece a trabalhar dentro de você. Por favor, não brinque com a tua fé, não brinque com a tua vida. E Deus, quando entra, Ele entra por dentro. Ele entra lá dentro. Não é só o externo não, que às vezes é bom as lágrimas, mas Deus entra dentro, no coração, na alma. É lá que Ele começa, mudando toda a tua estrutura, teu jeito, mudando todo o teu interior, como se fosse semelhante a essa ferida aqui. Começou a sangrar. Dizem que qual que é o nome? Isabela. É esse troço aí. E começou a abrir. E eu, mas o que está acontecendo? Estou passando agora um remédio. Ele está puxando para fora. Então vai saindo de dentro para fora. Aí vai secando. Aí vai acabando a mancha roxa. Ainda está um pouquinho. Mas todo dia estou fazendo. E que eu às vezes não cuido. Então você percebe? É de dentro para fora. E talvez demore um pouco. 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 4 meses. Quanto mais eu cuidar, mais rápido vai sarar. Assim é a nossa vida. Assim é o meu coração. A minha história. Só que às vezes a ferida fica tão profunda, ou por um acomodismo, ou porque dói. Às vezes pega alguma veia. Ai, está doendo. Eu deixo de lado, não cuido. Às vezes precisa fazer raspagem, não sei. Aí dói. Aí eu tampo e cicatriza por cima. Forma até uma casca, né? Já machucaram alguma vez? Então fica. Tem aí, nego? Olha uma cicatriz brava ali. Tá a marca lá. Mas então fica aquela casca. E aí às vezes fica até marca. Olha que lindo. Fica até a marca. Já pensou o coração? Ah, esqueci, perdoei. Não, esquecer você não esqueceu não, você perdoou. Não tem como esquecer. Perdoar, você perdoou. Não volto mais a esse assunto. Ótimo. Deus começou a trabalhar. Não posso dizer que eu perdoei, esqueci. Eu perdoei. A marca dele, a marca minha. Você vê onde que Deus começa a trabalhar? Lá no teu coração. Aí as tuas atitudes externas, a aparência já vai ficando melhor. Já cicatrizou. Tá a marca. Mas você percebe que tá a marca, mas lá dentro ficou marcado. Talvez alguma veia, alguma coisa, ficou marcado lá dentro. O coração. Como que tá?
Muito machucada? Muito machucada? Que bom! Que bom! E você percebe que quando Deus começa a curar, começa a lapidar, dói. Porque você pega você querer vou pôr o meu que está mais exposto. É que não dá para tirar. Dá. Eu tirando aqui. Quer ver? Dá para ver de cima? Peraí. Deixa eu só tirar aqui, peraí. Só para vocês verem como que tá. Ela tá até dando nojo aqui já. Olha lá. Filma aqui. Ó, Globo. Fuma aqui, Globo. Eu passei a pomada. Ó, tá bonitinho. Tá um buraco lá. Ah, feridão, mas tá roxão do lado, né? Mas o que tá acontecendo? O roxo, ele tá voltando pro centro. Então acho que tá puxando. Aonde que eu quero chegar, né? Você percebe? Aonde que Deus entra no coração e vai puxando a tua vida? Se de repente você começa a adorar nosso Senhor, começa a participar da igreja, começa a adorar, ir à missa, de repente você começa a bater com essas feridas. Lá do teu passado. Lá do teu interior. E você de repente, cara, acomoda, velho. Só arruma falha, só arruma defeito. E Jesus continua se imolando no altar. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Não se cansa. É um amor que não se cansa. E eu estaciono. Está doendo muito a ferida. Começaram a mexer muito em alguns lugares que machucou muito. A afetividade, a sexualidade. E a história que a gente tem. E começa a mexer ali. Porque Deus, filhos, Deus não faz serviço pela metade, não. Deus não faz serviço pela metade, não. Principalmente nós consagrados. Nós sacerdotes, que eu você, né? Olha, Claudinho, e você padre ou não vou? Mas principalmente nós consagrados, que começamos a ter uma intimidade com o nosso Senhor, e vai se levando, e Ele vai exigindo mais, e vai cavando mais. Há 8 anos atrás, eu sofri um suspeito de AVC, suspeito de derrame cerebral. Eu já partilhei isso aqui uma vez, 8, 9 anos atrás. E eu cheguei no hospital como morto. Os médicos não queriam receber. Quem vai assinar o óbito aí? Os médicos só pulando fora. Aí viram o estado que eu estava lá, os marronzeiros, já tinha toque, 1 ou 2 anos de toque. O hospital começou a criar um maior tumulto, né? Padre Roberto foi padre 8 de dezembro. Isso aconteceu comigo em fevereiro, 26, 25 de fevereiro. 2 meses depois da ordenação do padre. E eu chego no hospital, na UTI, assim, não estava vendo mais nada, sentindo mais nada, senti gosto de sangue na boca. Aí parou tudo, né? Aí ligaram pro padre, o padre veio correndo, estava em São Paulo. A hora que ele chega no hospital, não queria deixar ele entrar. O hospital estava praticamente mobilizado, tanto tumulto que estava. E eu morto lá, na UTI lá. Aí o padre entrou, eu deitado na máquina com a tubulação tudo ligada. Ele colocou a tecla no meu peito, com o Nosso Senhor. Enquanto ele foi purificar a mão lá, lavar a mão, ele colocou Jesus dentro da minha boca. E eu comecei a voltar em si. A hora que eu abri o olho assim, meio fumaçado assim, olhei para ele e falei, nossa, padre. Aí eu comecei a chorar. Aí a gente começou uma grande cura na minha alma. Eu como morto, Jesus veio me levantando. E nesse momento onde que eu toco muito na sensibilidade nossa, lembrei do meu pai, que eu falei para vocês ontem, eu perdi com 10 anos de idade. Como que eu vou perdoar meu pai agora? Como que eu vou poder amar o meu pai? Lembrei da minha mãe. Lembrei da minha infância que eu tive, tão machucada. Eu não nasci assim.
creio, problema de coração, problema de paralisia, enfim, tem uma história muito que não daria para falar aqui num dia. Quanto machucado. E a hora que Nosso Senhor começava a dissolver na minha boca, eu só chorava. O padre ainda deu um tapinha no rosto, tá bem, filho? E eu chorando, eu queria chorar. E lembrando do meu passado, lembrando do sexo que eu tive, lembrando daquelas coisas horríveis que eu passei, principalmente do lado do afetivo, que eu muitas vezes nunca beijei meu pai, nunca abracei meu pai, da mãe. E são marcas que ficou, claro que ficou. E eu já caminhava na igreja, 6, 7 anos de igreja, mas eu não sabia que era tão profundo assim Deus com a gente. A hora que Ele foi lá na UTI, que entrou nos meus lábios, que entrou dentro de mim, eu chorava. Não com dor, não. Porque eu não só percebia, mas eu estava experimentando na minha carne o amor de Deus. Que a carne de Deus começou a misturar com a minha carne. O sangue de Deus começou a misturar com o meu sangue. E eu chorava. E eu creio profundamente que eu conseguia perdoar meu pai, mesmo sem vê-lo. Consegui perdoar minha mãe, mesmo sem vê-lo. E consegui perdoar meu estado de vida, meu passado. Porque Deus estava entrando dentro de mim ali. De repente entrou muitas vezes em Santa Missa e eu nem me toquei. Quantas missas já participava? Mas eu não tinha noção disso. E de repente é uma rotina que a gente tem na Santa Missa. E com essa sequela que eu tenho hoje nessa mão um pouco, que eu não fiz fisioterapia, um monte de coisa, como diz o meu, eu vejo o quanto que Deus vai trabalhando em mim. E o quanto que Ele vai querendo eu para Ele. Assim como você também. O quanto Deus tem esperado este momento, filha. O quanto Deus tem esperado esse momento. Porque não são muitos que têm o privilégio de ouvir um testemunho desse. Não que é bonito. Não é que é profundo. Ai, nossa, testemunho de uma alegria. Não é nada disso. Nem eu tinha programado para partilhar isso com vocês. Mas para você ver o tamanho do amor de Deus para conosco. O tamanho que Ele nos dá do teu corpo e do teu sangue. Tomai e comei. Tomai e comei. É a carne de Deus. É o sangue de Deus que se dá no altar. Quantas Santa Missas sendo celebradas hoje. E muitos católicos, principalmente agora, nesses rebanhões, nesses encontros, quantos católicos e recebem Nosso Senhor, sai de qualquer jeito, vai embora pior do que voltou, porque deixa ser corrompido, deixa ser roubado aquilo que é depositado em você, que é colocado em você, que é o eterno e supro amor, o eterno amor. E o inimigo tão sem vergonha, tão ordinário, só acusa. Você não tem jeito, você é vagabundo, você é vagabunda. Para com isso. Luta com o teu interior, luta com o teu coração. Deus o ama. Deus te ama. Não é sentimento não. Eu sei que as lágrimas é bom quando vem e é cura para o teu coração. Mas lute. Depois desse retiro, lute. Como a mãe vinha falar, meu irmão, é difícil, meu marido, é difícil. Que bom, porque isso aqui não foi também brincadeira. Não é fogo de palha, não é emoção. E aqui ele gritava para nós: tenho sede. Eu tenho sede de você, filha. Filhinho, eu tenho sede. Como eu queria tanto ficar com você. Como eu queria tanto ficar com você, para que o seu fim não fosse tão triste, tão triste. Homens bombas matam por esporte, a gangue aí, como chama? Aqui, não, o pessoal agora que está saindo carapuçado aí com bate-bola. E aí vai. Prazer, gente. Emoção. Prazeres.
prazeres. De repente, pessoas com um monte de problema, claro, todos nós temos, graças a Deus. E os nossos problemas sempre aqui. Novo Maná sabe muito bem a provação que estão passando. A luta que está aí, ó, em vida fraterna, vida comunitária. E todos nós, da Toca de Assis, comunidades que optaram por isso. De repente vocês olham por fora em uma alegria, pulando, cantando. Graças a Deus, eu quero ser assim. Mas fica um minutinho na minha pele. Fica um tempinho na minha pele. Faz calo no joelho, não. Mas nada amedronta eu. Nem você. Porque o barco que você estava, eu estava pior. Nada amedronta. Porque senão, o nosso Deus é fogo de palha. O nosso Deus só brinca com sentimento. Só faz os outros chorar. Brinca com a história das pessoas. Que Deus que é esse? Que eu alimento do teu corpo e do teu sangue. Que eu como da tua carne. Eu como da tua carne. Alguém tem coragem de arrancar um pedaço da carne e dar para alguém? Só os canibais fazem isso. E Deus fez isso no altar da Santa Missa. Por isso, quando eu falava para vocês ontem do namoro, eu falei, filha, não dá mais. Eu sinto que esse monte de osso aqui tem um desejo imenso de acabar com a vida no altar. Porque é duro olhar para os olhinhos de vocês, o coração de vocês, tantos por aí, sofrendo. Porque ainda não é amado por nós, né? Não é amado por nós da igreja. Padres, religiosos. Nós temos essa missão de amá-los. Os bate-bola, os brick-bait, o raio que eu parta aí, não são amados. Não são amados. Não por culpa só da família, mas o pai também não foi amado. O caso meu, nunca vi meu pai beijar minha mãe. Nunca vi. Carrasco, grossão, estupidão. Segundo os mais velhos, fugiu de casa algum problema. Talvez o pai queria espancar. Eu não sou o mais velho, eu sou o terceiro de baixo para cima. Então os pais também não foram amados. Quantos hoje estão ajuntados? 6, 7 anos estão juntados. E filhos nascendo. Percebe como que Deus fica tão ausente de nós? Tão longe, tão distante. E vamos acabando com aquela imagem que somos de Deus. Destruindo o nosso coração sensível que sabe amar. Claro que a gente sabe amar, perdoar, porque Deus que faz em mim, não é minhas forças humanas. Quando que eu teria coragem de perdoar meu pai? Ele faleceu, eu tinha 10 anos de idade. Como que eu ia perdoar? Deus pode em você. Deus pode. Creia nisso. Coma do corpo de Deus, bebe do sangue de Deus. Deus pode, jovens, casais, solteiros, Deus pode. Como ontem na missa, que lindo que o padre poderia fazer em 2 espécies. E você tem até um sabor diferente do corpo de Deus com sangue. Mas quando vai a Santa Missa que recebe só o corpo, não tem problema, é mistério da igreja. Não existe corpo sem sangue. Só foi na 2 espécies porque é um retiro fechado, só nós. A igreja poderia fazer isso? Poderia, mas de repente tem 100 pessoas. Vai fazer em 2 espécies? Que jeito? É prudência da igreja, sabedoria da igreja. Mas quando você alimentar do corpo de Deus, deixa ele misturar com o teu corpo. Sinta isso. A mania nossa é de ficar sempre olhando os outros, né? Como que vai na comunhão? Ai, sai a roupa daquela. Ai, como que aquele recebe? Ai, como que aquela senta? Que horrível. No altar ninguém olha. Aqui em cima ninguém olha. Se estoura um negócio lá, todo mundo olha para trás. Puxa vida. Teu coração, a tua vida estava onde? Tão distraída? Problemas? Dificuldades? Que bom, é aqui a solução. É aqui. Não é alguém que distrai você. Não é alguma fugiqueira, algum fuzueiro atrás que distrai você. Puxa, é assim que você vem à missa?
É assim que você deixa ressoar lá, tomai e comei. Às vezes em hora de consagração, gente andando, molecada brincando, pulando. Tem até aquelas coisas que para as crianças que fazem. Horrível. Tira a criança do mistério da missa. Tira você que é adulto, né? Do mistério da missa. Não me envolvo na Santa Missa. Não participo da Santa Missa. Eu vou assistir a missa. Tá certo, assistir. Fica lá de fora. Fica do outro lado da rua, ô tonto. A missa é para nós participarmos, para envolvermos. É o Calvário de Jesus que acontece na Santa Missa. É o Calvário. É sangue derramado. É peito aberto de novo na Santa Missa. Um sacrifício incruento, como diz o nosso pastor. O mesmo sacrifício do Calvário acontece na Santa Missa. Só que não há derramamento de sangue. Não há peito aberto. Não tem como acontecer isso aqui. Ele quis isso. Ele quis. Fazei em memória de mim. É o mesmo sacrifício do Calvário, só que de uma forma incruenta. Então não posso dispersar, eu não posso banalizar, eu não posso fazer meus caprichos. Principalmente chegar à Santa Missa na hora da comunhão, depois da homilia, e do jeito que você acha que é bom para você. A missa não foi feita só para você não. Achar que deve ser do jeito que você quer, o padre que você quer, a música que você quer. Você vem com o coração contrito para o altar de Deus, para alimentar do corpo de Deus no altar. Coração contrito, arrependido, decidido para mudar de vida. Você vem participar do sacrifício de Jesus. Tomai e comei. É ali que está a tua alma, o teu coração. É claro, a tua cura, a tua libertação. Enfim, o que vier. Mas o grande mistério, o corpo de Deus imolado no altar, misturar com o teu corpo quando você entra na fila da comunhão. Esse é o mistério, acabou. Então não disperse durante os ritos. Não banalize a Santa Missa. Não troque aquilo tão superficial por isso. Quando vai à igreja, quando vai à missa. Cria uma sentinela bem ali no altar. Se tem 2 ou 3 velas, 5 velas, não importa. Olha para o altar e adora a Deus na consagração. Tem gente que está celebrando a missa, está consagrando, colar lá em cima do banco, né? O padre falando as palavras lá. Olha para o altar, pelo amor de Deus. Olha para o altar. É ali o milagre da tua alma, da tua vida. É ali que está sendo transubstanciado o corpo de Deus, que não é mais pão, não é mais vinho, não é mais vinho, não é mais pão. É corpo de Deus, é sangue de Deus. O mesmo do Calvário, o mesminho do Calvário, que não é imagem agora, não é imagem, e uma forma linda do pão, do vinho. E pelo mistério da fé, mistério, não queira desvendar isso pela tua humanidade, é mistério. E quando a igreja fala mistério, para de ignorância, pare de duvidar. Por isso que anda mal a tua vida, desanimado, cabisbaixo. É mistério de fé. Tomai e comei. E lute, porque a nossa fortaleza de cristãos, católicos, está no altar de Deus, está na Santa Missa. Mas não banalize, por favor. Não siga os teus caprichos, as tuas vontades. Não faça isso, porque já somos bombardeados por todo lado. Mas não por você, ignorante ou ignoranta. Não por você. Por favor, não manipule mais isso. Cria no teu coração, na tua alma mesmo, esse desejo de Deus, esse desejo ardente de Deus.
é o que o meu coração começa a queimar mesmo. Por esse grande momento que eu tive com ele na UTI. E com essa história de vida minha. Que eu falava ontem, irmão, não tem sentimento, não tem vontade? Claro que eu tenho. Eu fiz uma opção. E eu quero ir até o fim. Eu quero ir até o fim. Um alerta ao meu coração, a tantas comunidades, Novo Maná. Volte o teu coração para o Maná. Irmão, alegria, volta o teu coração para aquilo que é essencial na tua vida. Que de repente, Marcelo até falava, as preocupações, vem tudo à tona, vem mesmo. Porque o demônio quer arrancar e coloca seduções. Você acha que quando eu entro no avião não dá aquela vontade? Eu que não pego meu tercinho para rezar não, para ver. E dane-se quem está do meu lado. Dane-se. Eu que não vigio a minha vida não. Ontem mesmo fomos comer pizza. Partilhava até com o casal, que da hora. Se eu estivesse trabalhando, eu estava ralando lá. Ralando. Não estava viajando para cima e para baixo de avião não. Nem entrando em pizzaria em outros lugares. Mas é linda essa unidade nossa, com leigos, com casais, com pobre, com mendigo, com tudo. É Deus que cuida de nós. É Deus que cuida de nós. O meu falar, o meu vestir, o meu ser. É Deus que cuida. Marcelo até falava, irmão, você vem com a roupa do corpo, vai catando as roupas nossas. É isso mesmo. Estou com a roupa do Maná aqui agora. E é assim que vive o filho da pobreza. Chinelo eu peguei da Cris, sei lá de quem estava na porta, eu peguei um. Filho da pobreza é isso. Mas a alegria de dentro. A alegria de não ter nada. O outro até falava, mas irmão, como vocês pagam esse aluguel, cara? Vocês vão no evento, não tem barraquinha, não tem nada, vocês ficam andando para lá e para cá. Quem que paga as coisas para você? Vem do céu, cai do céu, sei lá. Mas eu creio que nosso Senhor, a cada um no seu estado, na sua vida, o Maná que tem a sua comunidade e tantas outras, Deus chamou. Deus chamou. Deus convocou vocês. Deus convocou, irmão Alegria, irmão Junípero que está ali agora, casais que estão fazendo aliança com a gente, tanto em meio a essas casas, essas regiões. Toca de Assis não é só para religioso, é para leigos, solteiro, calhado, viúvo, para toda a raça que tiver, para os coxos, aleijados, que veio pelo coração do Padre a formar essa fraternidade que hoje vive, claro, da providência. E trabalhamos sim, cuidando dos pobres, adorando o corpo de Deus, amando o corpo de Deus. Hoje com 60, 70 casas de adoração perpétua. E creio profundamente que Deus vai cuidando. Assim como cuida dos pássaros, cuida de tudo, né? Cuida de nós. Cuida de mim, cuida de você, na sua casa, no seu lar, com o teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos. Imagina o problema que não está em casa. Tem alguém que até pensa assim, puxa, eu poderia morar por aqui. Não tem tanto problema voltar para casa, mas precisa descer, filho. Precisa descer do monte agora. O mundo espera vocês. Cair na real, ou no cruzeiro, né? Mas precisamos descer do monte agora. O que Moisés falava? Vamos fazer uma tenda aqui, Jesus? Um para mim, para você, para Elias. Vamos descer, filhos. Aqui em cima tá bom. Aqui no Maná tá bom, né? Precisamos descer. Talvez hoje acabe o retiro, amanhã. Vocês, principalmente jovens, que são provados. Não digo tentados. Tentado é uma coisa, provado é outra. Porque agora, o que pode acontecer conosco? Presta bem atenção que eu falo de tentação e provação. É padre? Só benção, padre. Te amo. É padre. Vamos aplaudir o padre? Aê! Essa mão ali faz o que ninguém aqui faz. Pelas mãos dele. Então, seu maliciente e boca suja, não fale mal de padre, viu? Cuidado. Ele pode abençoar ou amaldiçoar. Não que ele faça isso. Não, o padre não foi feito para ele, mas não que ele faça, mas ele tem o poder. Tá? Se o padre não agrada os teus caprichos, ateu. Ele não foi feito para agradar capricho de ninguém. Foi feito para agradar a Deus e alimentar-nos. Então o que ele faz, ninguém aqui faz.
Ele realiza no altar o maior milagre da face da terra. Mais do que coxo andar, cego escutar, ou mudo ver, esse tipo de coisa. O maior milagre da face da terra realiza ali, ó, na mão dele. Como ontem também tinha 2. Que ninguém aqui faz. Mas deixa eu voltar no... O que eu ia falar? O que eu ia falar? Provação e tentação. Tentação e provação, padre. Da hora, hein? Quero ser igual ele quando eu crescer. Daqui a uns 2 anos. Você é padre, você vai ver só. Então você é provado. Você saindo desse retiro, você é provado muitas vezes. Não é tentado. Deus não tenta ninguém. Deus é Deus. Quem tenta é o chifrudo. Só que nós saindo daqui com a graça de Deus, com todas as bênçãos de Deus, você muitas vezes vai ser posto em prova. E aí, você é meu ou não é? E aí, decidiu por mim ou não? E é lindo esse livre-arbítrio nosso. Então você vai estar livre. Você vai poder ir lá? Pode. Você vai poder fazer um ha-ha, hum-hum? Aí é você. Você é livre. Mas cuidado. Provado. E você sabe o que é bom para você e o que não é. Você está começando a ter consciência o que é bom e o que não é. Se voltar a depressão, se voltar as angústias, porque você é uma anta. Você é uma trouxa, um trouxo. De tanto que ouviu, tanto que chorou, de tanto que não sei o quê. Então luta, anta. Tem provação. Tentação, de repente quando você está anestesiado, dormindo, digamos. Pô, fui tentado essa noite. Dormindo, inconsciente. Aí tudo bem. Então fui tentado. Não teve como reagir. Então vem sonhos. Às vezes, pensamento eu não digo. Não sei, é muito particular isso tentado. Porque, gente, guarde só isso. Olha, você é de Deus. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta, Ele prova. Como provou tantos. Como provou tantos. Aquele que perdeu a família toda de doença. Que ficou doente. Jó. Provado. Arrancou tudo. Só não me toca nele. Deus permitiu. Provado. Não tentado, provado. Só não me toque a mão nele. E assim você. Creia nisso. Se cair 1000 à direita, 10 à esquerda, 300 na frente e atrás, deixa. Você não será atingido, pelo amor de Deus. Guarde isso com você. Se as ruínas começar a provar, a mãe, pai, vó, avô, papagaio, passarinho, deixa vir. Esteja firme. Convicto daquilo que foi cravado no teu coração. Convicto daquilo que Deus quer de você. Convicto, consciente, decidido. Mas muitos de nós, fracos, caímos, não tem coragem de levantar. Isso que é duro. Isso que é triste. Cair, ai, carne é fraca e fico lá na lama. Ô trouxa, olha lá sacerdote. Olha lá sacerdote na tua paróquia. Vergonha de pecar não teve. De confessar tem. Você é trouxa. Você é trouxo. Vai, levanta, cara. Deus sendo Deus caiu 3 vezes diante do Calvário. E Ele levantava com o peso da cruz. Não por pecado. Caía 3 vezes. Sem força para levantar. E levantava. Por amor. Você deve levantar por amor. Não por condenar. E eu sei muitas vezes que nós temos mania de condenar. Pô, caiu de novo naquilo. Pô, caiu de novo, cara. E fica só acusando. Só acusando. Isso é horrível. Não faça isso. Não faça isso. Acolha, levanta, irmão. Vamos, filho, levanta. Confessa. Confessa. Eu nunca vi maledicência de padre contar pecado dos outros. E é ele que ouve. De repente eu partilho com alguém, uma ajuda, né? A língua vai falando. A língua vai falando. Ô língua maldita, como diz São Tiago. Ô língua. Tem 2 ouvidos, tem 2 olhos e uma língua. E o mais veneno no teu corpo é a língua. O mais venenoso é a língua. Por que isso? E é assim a nossa humanidade, que é corrompida para esse lado. É corrompida, é levada, é seduzida para isso. Para isso. Eu falo a vocês, né?
Segura firme, gente. Depois desse retiro, desse belíssimo encontro, segura firme. Você pode. Você consegue. Muitos conseguiram. Muitos estão conseguindo. Lute, levanta. Tenha coragem. Fique de pé, vamos ficar de pé. Segurando em quem você quiser, segura como se você estivesse segurando em um remo. Não sei no que você quer segurar. Isso. O que você tem aí que possa segurar? Segura. Como o Marcelo está falando, um texto, inclusive, não sei no que você quer segurar, mas naquilo que seja a tua fortaleza, né? Aqui é um sinal de Deus. Não que eu esteja pegado no meu texto, na minha cruz, né? Mas um sinal de Deus. Tem muita gente usando tercinho, cruzinha, estão se prostituindo, entrando em barzinho, escandalizando tanto, camiseta, sou católico. Que adianta? Está banalizando tudo por tua culpa. Por tua culpa. Estão banalizando tudo aquilo que é sacro e santo da igreja. Para causar escândalo de padre, quanta baixaria que fala, né? Essa porcaria da Veja. Joga lá em cima. Duro. Por tua culpa, viu? Por tua culpa. Por tua culpa. Que não é fiel naquilo que Deus quer. Naquilo que Deus pede a você. Está pedindo nesse retiro por você. Você sabe muito bem o que Deus está falando com você. Precisamos mudar. Nós vamos cantar um canto para que você, como falava ontem, deguste, né?